Boa tarde a todos. Então, vamos falar hoje sobre as artérias da cabeça. Pescoço e cabeça, na realidade, né? Então, nós falamos já do sistema arterial, coração, falamos da topografia do coração, os vasos da base, a aorta, né? Seus ramos no tórax e no abdômen. Agora, a gente vai ascender com ramos da aorta para a cabeça e pescoço. Então, na realidade, a gente vai falar, então, desse sistema arterial, que é um sistema fechado. E isso é importante saber sempre, né, porque não somente conhecer a anatomia, mas as variações dessa riqueza de vasos, né, que essa imagem à direita nos traz, que na realidade foi feita uma injeção de látex, que é um material sintético, né, colorido, injetado, então, nesse sistema arterial de cadáver. Foi feita a digestão de todo o tecido, então, acelularizado, né, e aí ficou esse molde. E para vocês perceberem que, como a cabeça, ela é muito, o pescoço e cabeça, a região, ela é muito vascularizada, e como está muito próximo desse órgão bomba, que é o coração, que bombeia esse sangue, direto para a cabeça, veja como isso, então, é muito rico, né, como há uma grande rede de vasos, e que se anastomose, ramos internos e externos, e como um simples corte, às vezes, na superfície, na face ou no couro cabeludo, sangra bastante. Como é importante essa questão vascular também, aí no pescoço-cabeça, quando se fala a questão das doenças vasculares, né, quando se fala em uma arteriosclerose, uma aterosclerose, quando se fala em AVE hemorrágico, AVE isquêmico. Então, como é importante esse conhecimento? E as variações acabam por sempre testando o cirurgião. Veja a sua esquerda, então, durante um ato cirúrgico, por mais que conheça, às vezes pode ocorrer ainda variações dessas artérias. Bom, sempre gosto de comentar que sem anatomia não existe fisiologia, nem cirurgia, muito menos medicina e todas as áreas da área médica, né? Então, vamos dar um passeio nesses ramos, vamos falar então da artéria carótida externa. Essa artéria carótida externa, então, ela é, na realidade, um ramo da carótida comum. A carótida comum nasce dos dois lados do pescoço, na altura do tórax, lá no mediastino superior, saindo daquele arco da aorta. Então, a porção ascendente, temos as coronárias, a porção do arco, então, eu tenho do lado direito a tronco braquiocefálica, a artéria que vai para o braço encéfalo, que na altura da articulação externa clavicular, já no pescoço, ela divide em artéria subclávia direita e carótida comum direita. Do lado esquerdo, eu tenho a carótida comum nascendo direto do arco da aorta e a subclávia esquerda direto do arco da aorta, porém tem aquelas variações que nós já comentamos. Então, essas duas carótidas, desde lá de baixo, do mediastino superior, as duas carótidas, então, elas ascendem aí na região do pescoço, dentro de uma bainha, que nós chamamos de bainha carotídea. Quando se fala em pescoço, então, nós temos aí algumas fáscias, né? E essa face que envolve a carótida, a veia jugular e o nervo vago, chama-se bainha carotídea. Então, ela ascende por essa bainha carotídea, e na altura da proeminência laríngea, ela bifurca essa carótida comum, direita e esquerda, em artéria carótida externa e interna. A interna, ela é mais posterior, né, e ela ascende até o canal carotídeo. A externa, ela vem mais anteriorizada, essa externa, e deixa vários ramos para a face, né, que fica fácil de gravar. Então, eu tenho uma artéria tirolingo-facial maxilar temporal. Veja, então é tirolingo, faríngea, maxilar temporal facial. Então, é um método mnemônico. Tirolingo facial maxilar temporal. É a tireoide superior, a lingual, a facial, a maxilar, a faringe ascendente e a temporal. Tá bom? Então, a gente vai abordar cada um desses ramos agora. Então, os ramos anteriores dessa artéria carótida externa estão aqui. Então, a primeira que está aparecendo é a tireoide superior, que vai irrigar a nossa glândula tireoide, e também a laringe, né? Então, logo à frente eu vou encontrar acima, e também elas são anteriores e medializadas, né? Eu encontro, então, a artéria lingual que está aqui. Essa artéria lingual, deixa eu colocar o apontador aqui, ficar mais fácil para a gente. Essa artéria, então, ela vai em direção à língua, ela mergulha no assoalho da cavidade bucal e vai irrigar a língua. Logo acima, eu vou encontrar, passando por debaixo desse músculo, que é o feixe posterior do digástrico, né? Eu vou encontrar, então, a artéria facial. Ela traz, então, na altura do ângulo da mandíbula, passa à frente do masseter, que é o músculo que se encontra aqui, e vem irrigar toda a face.
Então, esses ramos são mais anteriores, mais fáceis de visualizar no pescoço. Então, nós temos uma divisão, um grupo que é chamado de anterior, né? Esse grupo anterior tem uma artéria, o ramo tireoide superior, a lingual e a facial. Depois eu tenho um ramo medial, que é a faringe ascendente. Depois eu tenho um ramo posterior, que é a occipital, né? E a auricular posterior. E, por último, tem os ramos terminais dessa carótida externa, que são a artéria maxilar e a temporal superficial. Então, são grupos, né? E aí, esses grupos de ramos são anterior, medial, posterior e terminal. São os ramos, então, da carótida externa. Muito bem, então vejam aqui, eu tenho esse ramo anterior aqui, esses ramos anterior, medial e posterior, né? Aqueles não comentam, são os ramos terminais. Isso é uma terminologia que está no livro, então, e tomem cuidado, que aí esses ramos terminais também devem ser abordados, tá? Então, vamos começar pela artéria tireoide superior. Ela aqui aparecendo nessa imagem, né, nós conseguimos visualizar, é o primeiro ramo da carótida externa, às vezes saindo da carótida comum, ou às vezes um pouco mais alta, até da carótida interna, mas geralmente da carótida externa aqui, e ela então mergulha aqui em direção à laringe, né, ela atravessa então aquela membrana tireoide, que a gente vai falar em respiratório, e vai irrigar a laringe e irrigar o lobo superior da tireoide, de cada lado. Existe uma artéria tireoide inferior que ela sai do tronco tireocervical. Quando a gente abordar membro superior, eu vou falar do tronco tireocervical para vocês. Então, a tireoide tem duas, superior e inferior. Nesse caso, abordamos a tireoide superior aqui, bem visível, né? E logo à frente, então, veja que existe raminho dela, que nós chamamos ramos infraioides, tá? Então, acaba irrigando aqui tanto a musculatura quanto o ocioide. Então, os ramos infraioides dessa tireoide superior, tá? Agora, a artéria lingual, né? Voltamos à imagem aqui, a artéria lingual é essa próxima que está à frente aqui, é outro ramo anterior. Veja, então ela vai deixar um raminho também, ramo ióide aqui, vai irrigar toda a musculatura extrínseca e intrínseca, principalmente da língua, vários ramos, ela percorre no centro da língua, ela vai irrigar também, então ela irriga, nutre, né, a porção profunda da língua, desde o músculo ioglósseo, genioglósseo, que está aqui nessa ponta, ela anastomosa com o ramo mentoniano, está aqui, ou submentoniano, ou submentual, e ela irriga, então, quer dizer, toda a musculatura da língua, inclusive os músculos que vêm lá de cima, né, ela acaba se anastomosando com uma faringe ascendente, que a gente vai falar ainda, e aí irriga também a musculatura, então, estiloglosso, que vem do osso estiloide, processo estiloide, estiloglosso, ioglosso, genioglosso e os músculos intrínsecos da língua, com a camada secular e longitudinal. Então, aqui em outro plano, esse corte coronal frontal, nós conseguimos visualizar a artéria lingual, né, cortada exatamente onde ela faz essa volta aqui ao redor do ângulo da mandíbula, mergulha, né, aqui entre a mandíbula e essa glândula aqui, a glândula submandibular, ok? Depois ela vai se ramificar, irrigando aqui a musculatura. Então, vejam, e do ladinho eu vou encontrar essa outra artéria, que é a artéria facial. Então, a lingual está aqui profundamente, e a artéria facial, ela vem nesse mesmo plano, e ela vai subir na face agora, tá? À frente desse músculo que nós falamos, que é o masseter. Então, nessa outra vista agora, dessa artéria, esse ramo anterior, a artéria lingual, agora ela acompanhada, para você ter uma ideia, da drenagem linfática, né? Essa drenagem venosa. A drenagem venosa acontece, então, de uma veia profunda da língua, uma veia lingual, né? A mesma coisa acontece, então, são vários ramos que são tributários aqui dessa musculatura para essa veia principal, que é a veia profunda língua. E aí ela acompanha aqui o nervo hipoglosso que passa nessa região. Então, veja, a veia ela é mais superficial ao músculo ioglosso e a artéria é profunda ao ioglosso. Então, imagine, o músculo está aqui, a artéria passa mais profunda e a veia mais superficial. E essa veia vai drenar, então, para a jugular interna. Mas o objetivo da aula, então, nesse caso aqui, é arterial. Então, estou só mostrando a relação da artéria
lingual com a veia. Nesse desenho do Neto é maravilhoso, dá para a gente ter uma ideia dessa veia acompanhando o nervo hipoglosso, tá? Então, a veia acompanhante do nervo hipoglosso e lá a veia profunda. E entre aqui, foi cortado o músculo ioglosso, sai do ocioide até a língua, né? Então, glosso quer dizer língua, e aí eu tenho a artéria profunda passando aqui, tá bom? E ela centraliza, e vai centralizar exatamente e correr paralelo a esse nosso frênulo lingual da língua, tá? Esse frênulo lingual que está aqui. Então, vejo ele, o frênulo lingual, e aqui aparece a artéria, de cada lado tem a artéria lingual, vou ter a veia e o nervo, tá? Percebemos, então, essa organização. Agora, então falamos de dois ramos anteriores, na tireoide superior e a lingual. Vamos falar, então, agora da artéria facial. Então, veja, eu tenho aqui a tireoide superior falada, falamos da lingual aqui, agora a artéria facial é essa que está aqui logo acima. Então, ela surge aqui, passa no ângulo da mandíbula, como nós já falamos, entre a glândula glândula submandibular que está aqui, e aí ela vai aparecer na superfície, e é palpável, quando você acha o ângulo da mandíbula, você fizer uma oclusão, contrair a musculatura, você vai sentir o músculo masséter. Então, na margem anterior do masséter, eu vou sentir o pulsar da artéria facial, que ela chega na altura do ângulo da boca aqui, e ela divide em dois ramos. Um ramo que está aqui embaixo, que é o ramo labial inferior, e um labial superior. Depois ela continua, gente, aqui até lá na face, até lá no nariz, e exatamente na altura aqui, ela vai receber uma transversa da face, que é exatamente essa aqui, e aí ela se anastomosa, e a partir daí eu chamo de artéria, essa artéria facial vai se chamar de artéria angular. Ela faz um ângulo na face. Então, veja a importância dela. É um ramo da carótida externa que vai ascender na face e se anastomosa lá na altura do globo ocular com um ramo que vem de dentro do globo ocular, tá? Que é um ramo, então, da carótida interna. Então, vejam, a carótida interna adentrou no crânio, vai irrigar o crânio, envia um ramo anterior, uma oftálmica, esse anterior se anastomosa com a artéria angular, que é da facial. Então, forma um circuito fechado na face, tá? Então, aí por isso nós chamamos de circuito ou triângulo perigoso aqui na face. Nessa imagem relacionada agora, ela está exatamente aqui, ela é superficial, né? Vejam, então eu tenho aqui o músculo masséter, olha ela aqui, ó. Ela vai transitando aqui até na altura do ângulo da boca, deixa uma labial inferior, uma labial superior, e aqui ramos nasais, a partir daqui eu chamo de artéria angular, né? Tanto artéria quanto veia. Então, a artéria, ela vai nutrir toda a musculatura aqui, pelo menos grande parte dessa musculatura da expressão facial. Então, e pele, os músculos depressor do lábio inferior, o mentual, o orbicular dos lábios, o orbicular da boca, o zigomático, o levantador, né? Então, zigomático maior menor, levantador do lábio, do ângulo do nariz, os ramos nasais aqui. Percebemos, então, que ela nutre praticamente toda a face e recebe uma transversa da face que se anastomosa a ela e acaba irrigando outros músculos, além do masséter e mais alguns músculos daqui e pele da face, tá? E todo o coxim gorduroso da face. Então, essa artéria facial aqui, novamente, ela, por trás do nervo hipoglosso, então ela se esconde um pouquinho no ângulo da mandíbula, surge à frente do masséter, e olha ela ascendendo aqui. Nessa, agora, vamos falar ainda dessa facial, eu tenho alguns raminhos importantes que não são mostração profundos, né? Quando ela faz esse ângulo aí na altura retromandibular, ela deixa esses ramos que vão para a faringe aqui. Então, tem o ramo tonsilar, que vai nutrir, então, a artéria vai nutrir a tonsila palatina, seria a nossa amígdala, né? E essa artéria facial também irriga aqui a musculatura da faringe, o constrictor superior da faringe. Então, nós chamamos, então, de artéria tonsilar, as duas artérias tonsilar, e uma artéria, então, chamada aqui de palatina ascendente, tá bom? Então, agora, mais uma vez nesse plano, a artéria, o ramo tonsilar aparecendo aqui, atravessa esse músculo constritor da faringe que nós vamos abordar ainda, e vai irrigar aqui esse espaço que é preenchido por quem? Pela glândula, ou pela tonsila palatina, também chamada de amígdala. Bom, aqui a artéria facial em maior detalhe, de novo ela à frente do margem anterior do músculo masséter, então ela transitando sobre essa gordura aqui, que nós chamamos de gordura de Bichat,
né? E aí ela deixando seus ramos labiais superior e inferior, ramos nasais inferiores, e a facial aqui vai subindo e irrigando a musculatura. Ramos nasais, e aqui, a partir do momento que ela recebe essa transversa da face, ou facial transversa, ela muda de nome, eu vou chamar então de artéria angular, que se anastomosa lá em cima, né, com uma oftálmica, ok? Então, esse desenho esquemático mostra esse sistema fechado, né? Eu tenho o suprimento facial, então, da carótida interna, que é a artéria oftálmica, que está aqui em preto no desenho, e se anastomosando com a artéria facial. Então, esse sistema fechado aqui é importante. Tanto arterial quanto venoso acontece. Por isso, essa região é chamada de trígono perigoso, ou triângulo da morte. Tá? Então, veja, aqui está a carótida interna, deixa lá a oftálmica, e a carótida externa aqui, com a sua facial, e vai se anastomosar aqui. Forma um circuito fechado entre a cabeça e o pescoço, tá bom? Então, falamos dos ramos anteriores. Ramo medial, agora, a artéria faríngea ascendente. Então, veja, nesse desenho aqui, eu tenho lá a tireoide superior, nós já falamos da linguoda facial. Agora eu volto um pouco abaixo, né, para falar dessa artéria faríngea ascendente. Então, ela surge daqui, ou pode ser um pouco mais alta, e ela vai em direção à faringe. Então, eu tenho o músculo constrictor superior, médio e inferior da faringe. Ela vai irrigar essa região. Aqui no outro desenho do Neto, mostra claramente ela subindo um plano retilíneo até chegar na faringe para irrigar essa musculatura. Tá? Aqui nessa imagem não contempla. Agora, aqui sim, vejam vocês que eu encontro essa faringe ascendente aqui, ó. Né? Então, ela apareceu aqui para irrigar quem? Essa musculatura aqui, que eu chamo de músculo constrictor da faringe. Em que parte da faringe? Seria a altura da nasofaringe, bucofaringe, tá bom? Ela irriga essa região da faringe. Então, agora, em outro desenho, mostra claramente aqui, ela ascendendo, ó, faringe ascendente, porque ela vai em direção ascendente, até chegar lá em cima e irrigar a musculatura. Então, falamos dos ramos anteriores, ramos medial, e agora vamos para os ramos posteriores, a occipital e a auricular posterior. Tá? Primeiro, então, a occipital. A occipital é um ramo que sai da carótida externa e ela vai em direção, que aparece aqui, ó, por debaixo dessa musculatura do pescoço, esternocleidomastoide, os esplênios, e ela surge aqui atrás, ó, ramo occipital. Então, ela vai nutrir, na realidade, essa região que nós chamamos de gálea aponeurótica, ou couro cabeludo. O termo mais correto seria scalp, né? Do inglês, S de skin, né? O C de connective tissue, tecido conjuntivo, o A seria de aponeurose, que está aí, né? E depois o P de pericrâneo. Então, irriga todo o couro cabeludo. Esse couro cabeludo nós chamamos de scalp. Então, a occipital, ela vem aqui, irriga um plano mediano, paralelo ao plano mediano, dos dois lados, ela vai irrigar toda a musculatura e couro cabeludo dessa região occipital. Então, ela pega a musculatura occipital aqui, parte do temporal, e essa galha aponeurótica. E vai se anastomosar com o ramo que vem na frente, que é o ramo, então, da oftálmica, um ramo que nós chamamos aqui de supraorbital. E também se anastomosa com a temporal superficial. Forma grande a anastomose aqui no crânio, mas falando dela, é essa aqui, a artéria occipital. Nesse desenho esquemático, eu consigo visualizar bem, então, essa anastomose. A artéria occipital está aqui, né? Terá do outro lado também. Então, aqui está representando a artéria e nervos, é um desenho esquemático bem interessante, do livro dos Candalax. Então, eu tenho a artéria aqui desse outro lado, a occipital. A auricular posterior, a temporal superficial e a supratroclear e a supraorbital, todas vão se anastomosar, fazer uma grande rede aqui arterial e irriga bem o couro cabeludo, tá bom? Então, falamos dessa occipital. Agora, o outro ramo posterior dessa carótida externa é a auricular posterior. Então, veja, aqui nessa imagem mostra claramente a occipital, né? Passando por trás aqui do processo mastoide e irrigando toda a musculatura aqui, com o occipital que eu já falei, alguns músculos suboccipitais também, como o reto da cabeça, o reto da cabeça e o oblíquo e reto da cabeça. Pega aqui, então, o occipital, seus ramos, e acende lá, ramo posterior. Mas, um pouco acima, eu vou encontrar, então, agora passando à frente do processo mastoide, a auricular posterior. Ela vem em direção à orelha. Ela vai irrigar a orelha, tá? E ela irriga também a musculatura que está aqui, que é uma musculatura, parte dela do temporal e, sobretudo, dos músculos auriculares que existem aí, que movimentam a orelha.
Então, o músculo auricular, a pele da orelha, a própria orelha, a orelha externa. Então, auricular posterior, ok? Agora, nesse desenho esquemático, então, de um livro também bem interessante, mostra essa auricular posterior aqui, em marca d'água, atrás da orelha, né? E acende, e ela mantém relações com quem? A temporal superficial, que é o nosso último ramo, agora o ramo terminal da carótida externa. A temporal superficial deixa ramo auriculares anteriores, né, uma superior, média e inferior das anteriores, e cenastomose com auricular posterior, que deixa seus raminhos ascendendo aqui, ó, nessa margem da orelha. Então, por isso a orelha também é bem irrigada, bem inervada, e aí é onde que vários profissionais de saúde, os médicos, os terapeutas, farmacêuticos, os biomédicos também, tem como uma especialidade a acupuntura. E a acupuntura na orelha tem sua importância e resposta fisiológica muito boa no tratamento, tá? Então, por quê? Eu acabo estimulando com agulhinhas ou com sementinhas, né, ou sangria, esses pontos de auriculopuntura na orelha, nós sabemos que as artérias têm ramos do sistema nervoso autônomo que acompanham, né? Então, percebam aí. E, além disso, tem vários ramos cranianos que vêm para a orelha. Eu tenho o nervo facial, eu tenho o nervo vago, eu tenho aí o temporal, eu tenho o auricular magro, então vários nervos cranianos e alguns cervicais que inervam a orelha. Então veja como é importante essa irrigação da orelha também de falar. Tenho certeza que é uma área bem interessante que é a medicina chinesa. Nessa outra imagem, então, mostra aqui para vocês a auricular posterior. Ela passa posterior a quem? Ela passa posterior aqui a essa glândula que é a parótida, e aí torna-se posterior também à orelha, né? Irrigando a orelha. Então, aqui mostrando os ramos terminais agora da carótida externa, que a gente vai abordar, que é a temporal superficial. E falta ainda a nossa maxilar. Então, ainda a auricular posterior, essa imagem mostra claramente ela aqui, ó, deixando seus ramos, então, irrigando aqui a orelha, ok? Essa outra imagem mostra claramente de novo, essa auricular posterior passando por trás da orelha, né? E anastomosa lá em cima, vai para a cabeça. E irrigando, então, aqui toda a região posterior da orelha, os ramos posterior e superior, posterior médio, posterior inferior. A temporal superficial da superior anterior, média anterior e as inferiores. Percebe que tem 3 pontos de entrada? Né? Então, aqui mostra esse esquema novamente. A auricular, ela vem até aqui no couro cabeludo. Então, falamos dos ramos posteriores. Vamos para os terminais agora. Os ramos terminais da carótida externa, começando pela artéria maxilar, essa grande artéria de importância cirúrgica e clínica para a odontologia, principalmente porque ela vai irrigar toda a arcada inferior, a arcada superior dos dentes, né, e irrigar praticamente toda a face, a região ptérigo-palatina. Então, percebemos nessa imagem aqui, olha, ela migra aqui medialmente para uma região que a gente chama de retromandibular, atrás da mandíbula, né? Ela vai irrigar, então, os músculos que se encontram aqui, por exemplo, o masseter também. Ela vai irrigar ramos profundos aqui, temporais profundos, que vão irrigar o músculo temporal, né, um plano mais profundo dele, né? E aí ela, então, veja, o músculo temporal ela é irrigado tanto pela maxilar, que são os ramos profundos, quanto pelo último ramo terminal, que é a temporal superficial. E aí essa maxilar, então ela entra aqui no forame, né, do canal mandibular, ela entra e segue pelo canal, e vai irrigando todos os dentes, até surgir com o ramo superficial aqui no forame mentoniano. Então vai dar mentual, que está anastomosa com aquela facial que já falamos, né? Vai dar ramos aqui, ramos bucais, né, e ramos anterior e posterior dos alveolares, e lá em cima ela vai irrigar todos os dentes aqui, nós usamos alveolo-dentais, e termina com o seu ramo aqui, o infraorbital. Então, o ramo infraorbital, o submentoniano, são ramos de quem? Dessas artérias que são provindas da maxilar que está aqui, tá? Então, ela vem em direção à maxila, por isso maxilar. E aí, antigamente, era chamada de maxilar inferior e maxilar superior. Então, ela irrigava o maxilar inferior e superior. Nós sabemos que é ramo mandibular, então, por isso, chamada de alveolar inferior, para os alvéolos. E aqui, o maxilar alveolar superior, para os alvéolos, tá? E aqui, o ramo infraorbital, para irrigar pele e músculos aqui que estão ao redor do nariz.
Essa artéria maxilar, no outro plano aqui, no plano retromandibular, então veja, ela adentra aqui entre a mandíbula e esse ligamento que é o esfenomandibular, e vem para cá e vem para baixo. E aqui para baixo, então, é o ramo que nós chamamos alveolar inferior, que vai embora por dentro do osso. E esse ramo curtinho, que é o miloioide, para irrigar o músculo miloioide, né? Então, veja, o músculo sai do ocioide até essa linha miloioide da mandíbula. Lá, o ramo alveolar superior vai adentrar, então, a arcada superior. E faltou um ramo importantíssimo, que é essa aqui, que é a artéria meningea média. Veja, essa artéria meningea média é um ramo da maxilar. Essa meningea média atravessa o forame espinhoso do crânio e vai nutrir toda a parede lateral do nosso crânio, a meninge, né, as meninges. Então, no osso, a gente vê aquele sulco para a artéria meningea média. É dessa artéria que tanto pulsa aí no desenvolvimento, que ela cria esse sulco no crânio. E ela vai irrigar, então, as meninges. E é ela, às vezes, que sofre um trauma craniano encefálico, um TCE, e sangra para o espaço extradural. Então, formando aquele TCE e faz aquele hematoma extradural, tá bom? Então, que é um hematoma menos agressivo, que é drenado mais rapidamente pelo neurocirurgião e não tem tanta complicação, ok? Então, vejamos, agora eu vou redimensionar os segmentos dessa maxilar. Então, a maxilar ela tem um segmento retromandibular, intermuscular e esfenopalatina. Então, a retromandibular vai dar a auricular profunda, vejam lá, a auricular vai para a orelha, eu tenho a timpânica anterior, a alveolar inferior, a intermuscular, e essa alveolar inferior vai deixar vários raminhos, ramos dentais, peridentais, mentual, que já falamos, ramo miloioide, ramo meningea média, acabamos de falar, e ptérego meningea. Então, esses raminhos aqui, eles são mais abordados na odontologia, a gente cobra mais por conta das cirurgias e da cirurgia de cabeça e pescoço. O intermuscular, então, é a artéria massetérica, aquela que mergulha ali por cima da incisura da mandíbula e vai irrigar principalmente a masseter, o músculo masseter. E a temporal profunda anterior, que vai irrigar, então, a musculatura temporal. A temporal profunda posterior, então, são ramos intermusculares. E as pterigoides, que vão irrigar os músculos que vocês aprenderam semana passada, são os músculos pterigoides, medial e lateral. Então, são músculos que participam da mastigação. A bucal é o último ramo, então, que vem para essa mucosa jugal da boca, tá bom? Então, olha aqui a artéria maxilar, antes de ela se dividir, e ela aqui, linda e formosa, abrindo seus ramos, então, que nós falamos agora. Então, falamos dos ramos miloioide, ramo alveolar inferior, né? Falamos aqui dos ramos miloioides, está aqui embaixo, ramos pterigoides, aqui para os músculos pterigoides lateral e medial, ramos que são alveolares superiores, então posterior, médio, e aqui os anteriores, que vão para os alvéolos dentais. E lá em cima ela surge como a alveolar infraorbital, então a artéria infraorbital. Isso é anastomose com quem? Com aquela nossa facial, que vai se unir com a artéria oftálmica, formando aquele circuito fechado que já falamos. Os ramos intermusculares são esses aqui, ó. Então são os ramos anterior e posterior, né, temporais profundos para a musculatura aqui temporal. Então são os mais profundos, ok? E ainda aqui embaixo pterigoides. Nesse desenho esquemático mostra de novo, então veja, o que não podemos evidenciar no outro plano são as timpânica anterior e auricular profunda aqui, tá? Esses outros ramos nós já abordamos, e aqui as alveolares também, e os ramos intermusculares, tá? Aqui está mostrando os ramos peridentais, que estão embaixo, estão em direção ao dente, né? O alveolar inferior deixa ramos peridentais, e o ramo mentual ou mentoniano que está aqui. E lá o alveolar, então, é a inferior, ok? A meningea média é aquele ramo importantíssimo que eu falei para vocês, olha, passa pelo forame espinhoso, vai chegar no crânio aqui, percorre em todo o crânio, abrindo ramos anteriores, médios e posteriores, né? Então, ramos parietais, ramo frontal, né? E o ramo anastomótico. E aqui está envolvendo, então, a meninge. A meninge está a membrana que está envolvendo o encéfalo, protegendo o encéfalo diretamente do contato com o crânio. E aí essa artéria está aí. Bom, quando tem um trauma crânioencefálico, então ele pode romper essa artéria e ter um sangramento aí, tá? Um hematoma.
E essa imagem nos mostra isso. Olha a artéria meningia média, olha aqui uma fratura por um trauma craniano encefálico, um TCE, e aí vai sangrar onde? Esse espaço que eu chamo de extradural. Extradural de dura mater. Mater quer dizer membrana, mãe, dura, então membrana dura que envolve o encéfalo. Depois eu tenho a aracnoide mater, que está aqui em verdinho, que são membranas que lembram perninhas de aranhas, né? E a pia mater, pia mater é a mais íntima, que envolve a córtex cerebral. Então, vejam, a artéria está aqui fora, e aí faz esse hematoma extradural, ou também chamado de epidural, tá? E aqui, esses desenhos mostram, então, as projeções das artérias na superfície. Se eu traçar uma linha imaginária a partir do ângulo inferior da órbita aqui, né, e ângulo superior da órbita, depois um à frente aqui do zigomático e outro atrás da orelha, eu sei exatamente o ponto de encontro onde na superfície estão passando essas duas artérias. Ele tem importância cirúrgica, neurocirúrgica. Aqui mais uns raminhos mostrando agora em detalhes os ramos intermusculares, né, dessa maxilar aqui, tá? E aqui, mais uma vez, evidenciando bem esses ramos, ok, intermusculares. Aqui outro desenho mostrando esse outro ramo intermuscular, pegando, aqui o temporal foi rebatido, aqui mostrando o pterigoideu, tá? Já mostramos essa imagem também, evidenciando os ramos pterigoides, ou pterigoideus, como queiram, e aqui a artéria bucal, que ela vem irrigar, então, essa parede lateral da boca, a nossa mucosa jugal. Então, ela está entre a mucosa e os músculos, e irriga o músculo bucinador, tá? Que é o que faz a parede lateral dessa nossa boca, ok? O segmento esfenopalatino vai dar, então, alveolar superior e superior-posterior e infraorbital, com seus ramos dentais e peridentais, que nós já falamos. Lembrando que essa infraorbital, da alveolar superior anterior, ramos dentais e peridentais. E o canal pterigoide, palatina descendente e esfenopalatina. Então, aqui mostramos de novo, esses ramos da infraorbital. Então, os ramos posteriores estão aqui, posterior, média, né, posterior, média e anterior, das alveolares, que vão dar essas alveolares e peridentais superiores, ok? Lá em cima, a infraorbital, então ela termina com uma infraorbital, ok? Que vai atravessar aqui, dentro do globo ocular, e surge por debaixo do assoalho globocular, e surge aqui, então, no forame infraorbital. Essas alveolares inferiores são essas aqui, que vão dar esses ramos dentais, para cada dente, irrigando esse núcleo pulposo aqui do dente, junto com a artéria, vem o nervo, a veia e drenagem linfática, formando esse núcleo pulposo, e que pode trazer uma cárie, uma lesão, então, aquele cheiro da cárie, é uma necrose desse núcleo pulposo, e a artéria está junto aí. A esfenopalatina, agora mostrando claramente, esfenopalatina, que vai irrigar parte aqui de quem, gente? Então, da mucosa da cavidade nasal, que a gente vai falar ainda, tá? Que são os ramos septais, ok? E essa esfenopalatina e a infraorbital, que foi cortada aqui, que aparece na superfície, já falamos, tá? Muito bem. Então, elas aqui agora, a esfenopalatina adentrou aqui no forame esfenopalatino e vai irrigando, então, a mucosa de cada lado do septo nasal e as conchas nasais, deixando esses ramos aqui septais, então, anteriores, ok? Que estão mais aqui, e anteriores laterais. É como se esse nariz tivesse uma página de um livro, virasse a página, para você poder mostrar o septo nasal e mostrar as conchas nasais aqui. A gente vai reabordar isso aqui em sistema respiratório. Essa é a esfenopalatina. E aqui ela aparece, né, os ramos palatinos ainda, vamos para terminar, então, eu tenho aqui a artéria e nervo palatino maior, que vai irrigar toda a mucosa aqui dessa região palatina aqui, também vulgarmente chamada de céu da boca. A última, então, agora, o ramo terminal, que é a temporal superficial. Então, a temporal superficial está aqui, ó, a artéria temporal superficial junto com a veia. E lá são os ramos profundos que nós já falamos, que vem da maxilar, tá? Estão entre, então, aqui, o tecido frouxo nessa região aqui do couro cabeludo e vão irrigar, então, a musculatura temporal. Então, é ela aqui, o temporal superficial, chamamos ramos zigomático-faciais, ramo facial transversa, aqui ramo frontal, né, e ramos temporais aqui, temporais e parietais, que ela está aqui, ó, temporal superficial, passando por trás da glândula parótida,
ok? Então, veja, ela envia esse ramo transverso da face e lá em cima um ramo frontal, ok? E ela passa por trás aqui, então, dessa glândula, que nós chamamos de glândula parótida, e aqui ela começa a surgir, então, temporal superficial. Geralmente é essa que dói, às vezes, no pulsar, né? Às vezes tem paciente, mulheres que usam aqueles arcos, né? Muito apertados aqui, prendendo o cabelo, e comprime a artéria, às vezes pode gerar até uma dor de cabeça. Olha ela aqui novamente, ramo zigomático, ramo frontal e ramo temporoparietal. Ela deixa raminhos também para, nessa imagem anterior, vou voltar, deixa raminhos, estão vindo aqui, ó, para a região orbital. Então vejam ela aqui, ó, zigomático, orbital, e a temporal superficial, irrigando então, a musculatura próxera e a músculo orbicular dos olhos. E ela aqui, temporal superficial, que já falamos, deixa seus ramos superior, médio e inferior anteriores, né, são os ramos anteriores da orelha, ok? A temporal superficial, então, às vezes, uma incisão aqui pode sangrar bastante, isso é importante que nós saibamos, porque nessa região, então, do scalp, esse tecido ele é inelástico, então, se cortou a artéria em uma outra região, a artéria ela se distende, né, encurta e acaba colabando e para de sangrar com uma compressão e um curativo. Aqui no crânio, não, ela continua sangrando, sangrando, sangrando e molha a face, até assusta para quem tem pouco de experiência no trauma, mas é porque a artéria cortou ali, ela não consegue retrair, porque ela está mergulhada num tecido inelástico, que é esse scalp, tá bom? Por isso é importante. E ela se anastomose em vários pontos aqui, então qualquer corte nessa região de face e couro cabeludo sangra bastante até que você dê um ponto, tá bom? Suture. E aí a oftálmica é o ramo da carótida interna. Então a carótida interna adentrou e vem para a face, né? Vem para o globo ocular. Ela vai dar ramos terminais, são as supratroclear, supraorbital, lacrimal, nasal, externa e dorsal do nariz. Voltando então a essa imagem aqui, olha aqui, a supratroclear é essa aqui, ó, e a supraorbital é aqui, que vem irrigar essa região frontal, tá? Então, veja, a carótida interna é aqui a carótida comum, a interna, então, é essa aqui, ela chegou ao canal carotídeo, passou por aquele sifão, né, dividiu em 3 partes, envia a oftálmica em direção ao olho. E essas 3 partes, então, veja, essa aqui é a parte cervical, ela adentrou no forame, no canal carótico, então ela tem uma parte petrosa, depois uma parte cavernosa, e a última parte que é a parte cerebral, craniana. Então, 3 partes, 4 partes, a cervical, aqui a petrosa, dentro do osso temporal, na parte petrosa temporal, parte cavernosa e aqui no crânio. E aqui ela envia, então, essa carótida interna, essa oftálmica que está aqui. Nesse outro desenho também, bem claro, né, ela mostra que na parte petrosa, então ela deixa ramos que são as carótico-timpânicas para a orelha interna e canal pterigóide. Agora já na porção cavernosa, então ela deixa ramos, a hipofisária anterior, ela vai da basilar do tentório, ramos marginal do tentório, tá? Então ela vem para a hipófise, é importante, principal, esse ramo da hipófise aqui. Depois outros ramos neural, ramo do seio cavernoso e ramo meníngeo. Já aqui em cima, ainda a carótida, não estou falando da oftálmica, tá? Então ela chegou aqui no crânio, aqui ela emite, então, essa carótida interna, o ramo oftálmica. Essa oftálmica aqui é que vai, então, chegar lá na região da face. Mas lembrem vocês que nessa região da carótida, aqui comum, ou carótida interna ou externa, ou bem na bifurcação, eu posso ter isso aqui, gente, ó, uma luz de artéria reduzida por conta de uma placa, então uma placa de ateroma, e pode obstruir, levando uma arteriosclerose, obstruindo, pode ter um coágulo e obstruir ou romper, tá bom? Então, aqui as 2 carótidas internas, e aqui são elas, ó, o seu ramo oftálmico, deixando, então, o ramo supratroclear, que já falamos, supraorbital, dorsal do nariz, né, ramo meníngeo aqui, etimoidal, e aqui a supraorbital, e lá a supratroclear. Já em direção que o nariz esteja aqui, o outro olho para cá, então, por isso, dorsal aqui, a nasal dorsal. E aqui a lacrimal, vem irrigar a glândula lacrimal, tá bom? Então, ela surge aqui, olha só. Então, ela vem aqui, a oftálmica, anastomose com angular, acende como supratroclear e envia um raminho cá supraorbital, tá bom? Que surge aqui, ó, supratroclear e supraorbital para músculo frontal e o couro cabeludo.
e assim a gente finaliza a nossa aula, esses ramos da carótida externa e o primeiro ramo da carótida interna. Aqui a nossa bibliografia dessa aula,